forma de manter o crescimento, o desenvolvimento, o ganho de peso e etc., é você não fazendo uma dieta hiper mega power restrita, onde você cortou 10 para cima de alimento, né? E principalmente buscar alternativas para você fazer troca dos alimentos e não só excluir, senão a gente vai excluindo, daqui a pouco uma criança que só come arroz, carne branca e a fórmula. Não come mais nada, não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, não varia os tipos de carne. Por quê? Não come nenhuma verdura. Por quê? Porque a mamãe está se sentindo insegura para dar alimentos diferentes para essa criança. É absolutamente, totalmente compreensível. Mas por que isso acontece? Porque o profissional às vezes não orienta direito, às vezes não teve uma orientação na hora de fazer a introdução alimentar, ou é uma criança maiorzinha, quando descobre, já passou pelo processo de introdução alimentar. Por isso que é super importante, mamães que descobriram ou que descobrem que os filhos têm alergia quando ainda são bebês, façam um acompanhamento para que vocês tenham uma orientação sobre introdução alimentar. Quando a gente faz a introdução alimentar da forma correta para uma criança alérgica, você não passa por esse tipo de insegurança depois. E isso que eu tô falando para vocês, gente, é super sério, porque se a alergia alimentar ela está relacionada com o sistema imunológico, que é um sistema imunológico ainda imaturo, que ainda não atingiu assim o seu potencial de funcionamento, vamos dizer assim, e aí eu vou tirando coisa da dieta, eu vou retardar esse amadurecimento e muitas vezes até prejudicar o funcionamento desse sistema imunológico. Vou usar de novo aqui como exemplo o caso de uma dieta para emagrecer ou de uma situação que não é uma alergia alimentar. Mas vamos pensar assim, ó, quando a gente, por exemplo, fica doente, vamos imaginar, a gente pega uma gripe, né? Se alguém pega uma gripe, qual é uma das orientações que a gente tem? Beber bastante líquido, tomar vitamina C, né? Se alimentar bem. Por que essa é a orientação quando a gente pega uma gripe, por exemplo? Porque a gente sabe, olha, é uma sabedoria popular, você nem precisa ouvir isso de algum profissional. Acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, sabe que quando a gente está doente, né, com o sistema imunológico baixo e etc., a gente precisa se alimentar melhor, tomar bastante líquido, tomar vitamina C, né? Se a gente tomar analgésico, essas coisas todas, isso daí vai resolver o sintoma da gripe, né? Mas para o seu organismo ir lá e brigar com aquele vírus da gripe e vencer ele, né? Você sarar da gripe, você começa a fortalecer seu sistema imunológico. Para pensar. Se a orientação é essa, se alimentar melhor, tomar mais líquido, tomar vitamina C, vitamina D, tomar mais sol e etc., é porque você quer fortalecer seu sistema imunológico. Então, se a gente fizer essa comparação e lembrar o que a gente costuma pensar ou fazer quando a gente fica doente, quando a gente tem uma gripe, fica fácil de entender por que uma criança, quando eu tiro muitos alimentos dela, ela acaba também não se curando da alergia. Ou então, ela até se cura, mas isso vem mais tarde do que poderia vir se estivesse fazendo o tratamento correto, sem um exagero na exclusão de alimentos. Né? Porque eu preciso, gente, inclusive esse é um dos pilares do meu programa Chega de Alergia, você fortalecer o sistema imunológico. Ao mesmo tempo que você faz o tratamento dietético excluindo os alimentos, né? Porque eu não tô querendo dizer com isso tudo que eu tô falando que não existem crianças que são multialérgicas. Claro que existe. Existe criança que é alérgica ao ovo, à proteína do leite de vaca e também ao glúten, por exemplo. Agora aquela lista de 10, 12, 15 alimentos diferentes, gente, muito difícil, de verdade. Os pacientes que eu já atendi que estão nessa situação, normalmente é hiperdiagnóstico, é insegurança da mãe que foi tirando, falta de acompanhamento de um profissional que realmente sabe o que está falando. Então a mãe mesmo foi tirando por conta da insegurança. Então não é que realmente essa criança tem alergia a tudo isso, entendeu? Então a gente tem que fortalecer, esse é um dos pilares do tratamento. Não adianta eu só excluir, é claro que a base, né, o principal é você excluir aquilo que está causando alergia, mas eu tenho que ao mesmo tempo fortalecer esse sistema imunológico. Como que o sistema imunológico dessa criança vai se desenvolver e vai amadurecer e vai ficar forte para entender que aquela proteína vem de um alimento e não de uma bactéria ou de um vírus, por exemplo, se eu tô tirando tudo o nutriente, eu não tô dando nutrição para essa criança, eu não tô dando vitamina, não tô dando mineral. A gente sabe que o alimento é o nosso combustível, né? E por isso que é importante você, além de excluir, saber o que você coloca no lugar.
né? Não é só tirar, você tem que tirar e colocar outra coisa, né? No caso do leite de vaca, por exemplo, não é necessário você colocar um substituto para o leite de vaca se for uma criança acima de 2 anos, tá? Se for acima de menor de 2 anos, ela deveria receber leite materno. Aí, na ausência do leite materno, a gente vai entrar com uma fórmula hipoalergênica. Então, esse é o substituto para o leite materno. Se é uma criança que já tem mais de 2 anos, não é obrigatório que ela coloque alguma coisa no lugar do leite de vaca. Aí ela pode usar algum leite vegetal ou algum outro substituto se ela sentir a necessidade de tomar alguma coisa que pareça com um leite. E a mesma coisa vale para a mamãe que está amamentando. Mas substituir só o leite de vaca acaba ficando um pouco mais fácil. Quando a criança tem muitas alergias ou alergia a mais alimentos, alguns a gente vai ter que colocar outras coisas no lugar, né? Então, por exemplo, se é uma criança que também tem alergia a ovo, o ovo é uma excelente fonte de proteína e de vitaminas. O que eu preciso fazer? Então, eu vou excluir ovo da dieta dessa criança? Tudo bem, mas o que eu vou colocar no lugar desse ovo, né? O que eu vou colocar como fonte das vitaminas que o ovo tem e que eu tive que tirar? O que eu vou colocar como fonte de proteína? Normalmente é uma criança que pode comer as outras fontes de proteína, como as carnes brancas, às vezes até a carne vermelha, às vezes até o peixe, porque não é porque tem alergia ao ovo que vai ter também alergia ao peixe, só porque peixe também é um alimento potencialmente alergênico. Então, cada caso é um caso. Existe muita individualidade quando se trata de alergia alimentar, porque alergia alimentar, vocês já sabem que já tá virando um bordão meu, né? É uma caixinha de surpresas. Então, a gente tem que realmente estudar caso a caso. Cada criança é de um jeito, né? Então vai ter a criança que vai se adaptar muito bem a determinados alimentos e outras a outro. Vai ter criança, embora a gente tenha uma lista aí relativamente grande de alimentos que aumentam a produção de histamina, tem gente que vai ser mais sensível a alguns e tem gente que vai ser mais sensível a outro, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, tem que ser orientado. E o mesmo vale para a dieta da mamãe que está amamentando e vai começar a fazer exclusão. É muito comum eu atender mamães que, pelo mesmo motivo, por insegurança, porque a criança não estabiliza, ela vai tirando coisa da dieta, Aí às vezes vem aqui e fala, ai doutora, eu não tô aguentando mais amamentar, porque eu tô comendo só arroz, cenoura, alface e não sei o que, sabe? Eu cortei tudo que eu vejo que falam que dá alergia, eu vou cortando da minha dieta, porque minha criança não estabiliza, eu tô com medo de comer essas coisas. E aí, que mãe, fala pra mim, vocês mamães que estão me acompanhando, que mãe vai conseguir manter a amamentação sem se alimentar direito? Ninguém aguenta, gente. Porque quem amamenta ou já amamentou sabe que amamentar dá uma fome, né, gente? E claro, dá fome porque de fato exige mais do nosso corpo aquela produção contínua de leite, né? Afinal de contas, a gente está produzindo alimento para uma criança que está assim com um desenvolvimento super rápido. Então, claro que isso exige mais do nosso corpo. E digo mais para vocês, hein? Tanto na gestação quanto no período de produção de leite, né, no período de amamentação, o nosso corpo ele vai tirar das nossas reservas para mandar para o bebê ou para mandar para o leite, se for o caso, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais enfraquecida, esgotada, fora que a gente já não dorme direito, fora todas aquelas emoções e coisas que envolvem a maternidade, principalmente quando a gente tem um bebê novinho em casa. Então fica de fato muito difícil de manter,